No vídeo de hoje eu vou falar sobre compras. Uma das coisas que eu achei bem chata quando mudei de país foi ter que reconstruir todas as minhas referências. Por quê? Porque quando eu estava no Brasil, eu já sabia um pouco de tudo, né? Porque você vai ao longo de muitos anos criando referências. Então, por exemplo, eu morava em São Paulo e se eu quisesse, sei lá, fazer uma festa de aniversário, eu preciso fazer a decoração da festa. Eu já sabia automaticamente, sem pensar muito, que eu tinha que ir na 25 de março, que é uma região em São Paulo, para quem não conhece, que tem muito enfeite para coisas para festa, muitas coisas descartáveis, coisas baratas, com bom preço, enfim. É o lugar para esse tipo de coisa. Então era uma coisa que eu não precisava pensar. Eu no máximo precisava pensar um pouco que talvez qual loja que você vale a pena ir primeiro, mas era uma coisa que eu não precisava pensar. Aqui, quando você muda, você não tem referência de nada. Tipo, onde que eu vou fazer uma festa? Mesmo exemplo. Aonde eu vou comprar coisas para a festa? E aí, outra questão também é que não necessariamente você vai achar as mesmas coisas que você acharia no Brasil, né? E aí tem mil questões, né? Porque eu dei esse exemplo da festa, mas isso vale para tudo, assim. Tem coisas que você vai achar coisas bem melhores, tem coisas que você vai achar bem piores, tem coisas que você vai achar que é pior e é mais caro, e tem coisas que você vai achar que é melhor e é mais barato. Então, assim, e tem coisas que não dá nem para comparar, porque é totalmente diferente. Então, o construir suas referências é bem amplo. É amplo e cansativo, porque no meu caso ainda tem a questão da língua, que tem lá uma palavra ou outra, que nem no mercado, tem algumas coisas. Banana é banana, é quase a mesma coisa, só fala assim, um sotaque um pouco diferente, mas é praticamente a mesma palavra. Mas tem outras coisas que o nome é completamente diferente. Por exemplo, fubá aqui chama mais mil. Mais é milho e mil é farinha. Então, a farinha de milho, que é o fubá. Então, o mercado mesmo era uma coisa que de início para mim era um grande transtorno, porque para eu ler uma embalagem era difícil. Então, por exemplo, eu via lá uma lasanha. Aí eu queria saber se era uma lasanha tipo vegetariana ou se era uma lasanha com presunto, ou se, né? O que tem nessa lasanha? Lasanha pode ter, tem muitos tipos de lasanha. Quem disse que eu conseguia ler os ingredientes da lasanha? Porque era uma língua totalmente diferente para mim e eu, né, perdi um tempo absurdo para fazer uma compra no mercado por causa disso. Mas é um rito de passagem e é algo que a gente tem que correr atrás, não tem jeito, e ter muita paciência. E acho que o mercado até é mais discrepante, assim, essa questão, porque, por exemplo, com roupas, no final desse vídeo eu vou dar uma dica, assim, mas muito boa para quem quer gastar pouco dinheiro, quase nada, e consegue até mobiliar a casa. Mas no finalzinho do vídeo eu vou chegar nessa história aí de como é que funciona. Mas o mercado, por exemplo, é um que eu me lembro, assim, que foi bastante uó para entender as diferenças das coisas. Então, assim, por exemplo, manteiga. Tem as manteigas de pote, que é tipo aquelas margarina do Brasil, e tem o que eles chamam de home butter, que é mais aquela manteiga dura, né? E tem uma outra manteiga que eles põem sal marinho na manteiga, que é deliciosa, aliás, cara, mas é deliciosa. Mas dentro dos nomes de manteiga, às vezes também tem uns nomes diferentes, assim, que no final eu fui experimentando e aprendendo e vendo como que era. Mas, por exemplo, eu tive muita dificuldade para entender a diferença da margarina e da manteiga, porque os nomes são parecidos. Aí até que um dia, eu conversando com alguém, uma holandesa, e ela me explicou, porque um é feito realmente do leite e o outro é vegetal. E quando ela falou que era vegetal, eu falei, um é manteiga e o outro é margarina. Então, assim, essas coisas, se eu tivesse, por exemplo, né, pensado melhor, o que eu tinha feito, que é essa dica que eu vou deixar aqui nesse vídeo. Você baixar o aplicativo dos supermercados, porque a maioria dos supermercados, ou melhor, os supermercados grandes, eles têm aplicativo que você pode, inclusive, pedir para entregar em casa. Essa é uma facilidade que às vezes acaba valendo a pena, porque você no conforto do celular tem a paciência, tem, né, o tempo para ficar procurando as palavras, né, procurar no tradutor e ir achando os produtos que você precisa, principalmente quando você acabou de chegar, que tá perdido, como eu fiquei quando eu cheguei, ou pelo menos usa para você se preparar e fazer uma listinha, né, vou no mercado, preciso comprar tal coisa, como é que chama esse produto? Procura no tradutor, entra lá no aplicativo do mercado, dá uma olhada se você acha lá e até vê a embalagem, que aí também
também fica mais fácil de identificar no mercado. E com o tempo você vai se acostumando. Outra coisa que aconteceu muito comigo é realmente experimentar. E experimentar é aquela coisa, tem coisas que eu no Brasil gostava muito e aqui eu deixei de gostar, e tem coisas que eu não gostava no Brasil e aqui eu gosto. Então, por exemplo, um exemplo, e acho que é uma reflexão assim importante, é banana. Então, aqui não tem aquela diversidade de banana que a gente tem no Brasil, que a gente vai na feira, tem a banana nanica, banana maçã, banana prata, banana, sei lá quantos tipos de banana que tem na feira, até no mercado mesmo que tem menos tipo, ainda tem um monte de tipo. Aqui na Holanda não, aqui na Holanda tem o quê? Banana. Até hoje eu não faço ideia de que tipo de banana que deve ser as bananas que eles vendem aqui, que é tudo igual. Olhando até parece um pouco a banana prata, mas comendo não é nada. Olha, não gosto da banana daqui, não me adaptei, já tentei várias vezes, estraguei várias bananas porque é muito ruim. É muito ruim mesmo, não gostei. E por que que isso acontece? Porque as bananas daqui não vêm, né? Não são, as bananas do Brasil são do Brasil, mas as bananas daqui não são do Brasil. As bananas daqui vêm de outro lugar, que tem outro clima, que tem talvez outro jeito de cultivar, que tem outro tudo diferente. Com isso, a fruta também é diferente, né? A incidência de sol que a planta toma faz diferença na doçura, inclusive, da fruta. E essa história também dá pouca variedade. De repente, é uma variedade que, comparada às variedades do Brasil, é uma das variedades que eu não gosto, sei lá. Mas, uma coisa que precisa ter em mente sempre é as coisas aqui muitas das coisas são diferentes. Uma história que surgiu já mais de uma vez no grupo é sobre o creme de leite. Várias pessoas reclamaram que comprou o creme de leite, ele é aguado. E aí tem algumas coisinhas sobre o creme de leite só para exemplificar essa história toda também. Que o creme de leite considerado o normal, ele tem mais gordura do que o creme de leite do Brasil. Né? O normal, comparando o normal com o normal. E isso faz ele já ser um pouco diferente. O leite da Holanda também é diferente do leite do Brasil. Como o creme de leite é feito do leite, então o creme de leite não é igual. Eu particularmente acho o creme de leite daqui muito bom, e mesmo ele parecendo aguado, ele funciona nas minhas receitas perfeitamente, sem problema nenhum. Já fiz chantilly, já fiz de um tudo e funciona. O estrogonofe fica delicioso, funciona. Pra mim não tem diferença mesmo ele parecendo ser um pouco mais aguado. Eu acho ele um pouco mais saboroso até. E aí tem também, às vezes as pessoas erram porque tem o creme de leite com menos gordura, que naturalmente vai ser um pouco mais aguado. Mas, de novo, como a gente às vezes não está acostumado com a língua, não sabe entender que vet significa gordura. Daí tem lá menos gordura, a pessoa não sabe ler em holandês e acaba comprando errado, ou acaba comprando outras coisas que não são exatamente o creme de leite. Que isso também já aconteceu comigo. Mas esse é um trabalho que não adianta, a gente tem que meter as caras e ir fazendo, experimentando as coisas e provando coisas que, mesmo as coisas que a gente não gosta, tem coisas que eu não gostava e que eu resolvi provar e aqui eu gostei. Então, justamente por essa diferença, né, que os produtos não são iguais, a maneira como cada produto é produzido não é igual, as próprias regras de cada país para agricultura, mas também para a entrada de produtos alimentícios, tem uma série de diferenças que naturalmente também vão fazer diferença no gosto, às vezes até na textura, enfim. Uma coisa que eu fiz que para mim foi muito boa foi realmente meter um tênis e ir na cidade sem pressa de voltar e entrando loja a loja e vendo o que tem e o que não tem na loja, praticando algo que aqui na Holanda eles chamam de kijken niet kopen, que significa olha, olha, não compra. Mas o que eu fui fazer, né? Eu entrei, por exemplo, drogarias. Entrei em 2 drogarias, que eu até digo o nome, que é a Kruidvat e a Etos, que são as 2 maiores drogarias da Holanda. Não sei se maiores, mas são bem grandes. E tem em todo lugar da Holanda. E eu entrei e fiquei olhando os produtos. Fiquei olhando vitamina. Que vitamina que tem aqui? As vitaminas que eu costumava usar tem aqui ou não tem aqui? Remédio, dos remédios que são vendidos sem receita. Que tipo de remédio que tem aqui? E isso foi até interessante para eu parar de ficar trazendo remédio do Brasil, que eu não sabia, né, se eu podia, na verdade, você nem pode trazer remédio do Brasil, ou na verdade você pode, mas você tem que ter receita médica para trazer remédio do Brasil. E eu trazia muitos remédios, desses remédios de venda livre, né, que não precisa de receita, e com o tempo eu fui aprendendo, né,
o que tem aqui, o que não tem, mas essa vez, principalmente que eu meti o tênis e fui andar pela cidade, foi muito bom que já tirei várias coisas da minha lista, porque o que acontecia é que às vezes eu trazia algum remédio do Brasil, que não é um remédio que eu uso sempre, mas que de vez em quando eu preciso e acabou vencendo, e eu, né, depois quer trazer de novo do Brasil, enfim, pra mim começou a virar muita confusão, não fazer sentido. E aí, uma das coisas muito boas que eu fiz, das ideias que eu tive, que pelo menos para mim eu achei que foi muito bom, muito válido, é isso. Pegar um dia e ir realmente entrando nas lojas, ver o que tem em cada loja. Eu entrei em loja de coisas para casa, loja de roupa, não entrei muito não, porque acho que loja de roupa, primeiro que é mais fácil de entender mesmo com diferenças, porque olhando na vitrine você já tem uma noção do estilo, né, da roupa, da loja, enfim. Mas as outras coisas, principalmente coisas de casa, perfumaria, drogaria, esse tipo de coisa, fui entrando, olhando e construindo as minhas referências, tanto de o que tem nas lojas, os preços, né, que aí você começa a aprender que lojas que tem bom preço para as coisas, que loja que não tem bom preço para coisa, né? Então, por exemplo, uma loja de produtos para casa que é muito boa, mas é um pouco mais careira, é a Blocker. Outra loja para casa que é muito boa, mas é bem mais barateira, que é uma das minhas lojas favoritas, é a Rema. Então, a Rema, por exemplo, quando eu preciso fazer uma decoração de aniversário, é lá na Rema que eu vou procurar. Action é uma outra loja que tem, assim, de um tudo, é meio que mais ou menos uma loja dos americanos da vida, que tem um pouco de tudo. Nem sei se pode falar das americanas, porque a americana no Brasil tá difícil a situação, né? Mas enfim. Mas a Action, por exemplo, é outra loja que eu gosto muito, que tem coisas muito baratas, tem coisas de qualidade, tem coisas que a qualidade não é, assim, lá aquela coisa, mas aquelas coisas assim, bem dia a dia, sabe? Uma das melhores lojas que tem aqui, Action e Rema, são as duas lojas onde eu sempre vou procurar. Tem, claro, as grandes lojas mais, vamos dizer assim, com um nível mais elevado, mais carinha, como, por exemplo, o IKEA, que é uma rede, né, que agora eu não vou lembrar que país que é, mas é uma rede europeia, não tem no Brasil, comparado assim mais ou menos com o Tokyo Stock, mesmo estilo de loja, que você tem que andar a loja inteira para poder ver as coisas, né, você não consegue entrar e sair, você tem que andar no labirinto da loja, né? Mas é uma loja legal também tem umas coisas mais caras, mas também tem umas coisas bem em conta, também é uma loja legal. Eu só não tenho paciência para essa questão do labirinto, que você tem que dar um rolê enorme, você não consegue entrar e sair, pegar uma coisa e sair, você tem que dar um rolê às vezes muito grande para conseguir comprar um pote. Daí às vezes eu não tenho essa paciência, esse tempo, mas é uma loja legal. Outra coisa que eu sempre ouço as pessoas perguntarem, coisas brasileiras, né? Não só na Holanda, né, no exterior. Então, tem muita gente assim, eu quero achar mandioca, dá pra achar mandioca? Eu quero achar, sei lá, leite ninho, eu quero achar X. Põe aí coisas que a gente costuma comer no Brasil e que a gente não acha no mercado normal do dia a dia aqui da Holanda. Tem duas saídas para isto. Uma delas é a comunidade de brasileiros. E até eu trouxe uma história aqui, porque dentro da comunidade de brasileiros tem 1000 coisas. Então tem gente que vende comidas prontas como coxinha, feijoada, esse tipo de coisa. Tem uma amiga minha que eu entrevistei aqui pro canal que tem uma empresa que vende esse tipo de comida aqui em Groningen, mas tem outros brasileiros em outros lugares da Holanda que também fazem esse tipo de coisa. Então esse é uma maneira de você estar com saudade do Brasil, conseguir comer uma comidinha brasileira morando fora. Outro meio são os mercados online, tem alguns mercados, então aqui na Holanda, por exemplo, tem o BR Market, que acho que hoje em dia está até expandindo para outros lugares da Europa, mas o BR Market, que é BR Market mesmo, se joga na internet você provavelmente vai achar, que vende vários produtos brasileiros, tem mandioca, tem mandioquinha, tem mistura para bolo, tem até coisas que também não fazem sentido que dá para achar aqui, mas eles vendem todas essas coisas. Essa história da comunidade brasileira me lembrou uma história que eu queria compartilhar, que esse vídeo está ficando muito longo. Uma pessoa colocou uma mensagem no grupo explicando que ela queria comprar um topo de bolo personalizado para um aniversário e que ela tinha uma pessoa no Brasil que ia fazer isso, mas que ela estava com dificuldade de achar uma empresa, né, um correio, coisa da vida, para entregar esse topo de bolo aqui, porque estava ficando muito mais caro, estava ficando assim, tipo umas 4, 5 vezes mais caro do que o próprio topo de bolo. E aí, quando eu fui ler os comentários, né, eu vi uma pessoa
pessoa respondendo assim: olha, eu conheço fulana que mora aqui na Holanda e que faz topo de bolo personalizado. É melhor você falar com fulana do que trazer o topo de bolo, né? Mandar entregar o topo de bolo do Brasil pra cá, porque além de você pagar muito caro, você ainda corre o risco de ser taxado. E isso é uma verdade, né? Encomendas, eu posso de repente fazer um outro vídeo sobre esse assunto, mas é bem complicado mandar encomenda. Você mandar uma carta é simples, mas encomenda é um negócio complicado, é caro e não vale a pena. E no final eu vi na conversinha ali que ela, que bom, vou consultar. Então assim, tem muito brasileiro fazendo muita coisa aqui. Então antes de você tentar essas soluções mais difíceis, como encomendar um bolo, um topo de bolo para vir do Brasil para cá ou para qualquer país aqui da Europa, é melhor você dar uma conversada na comunidade brasileira, porque tem muita gente oferecendo muita coisa que é surpreendente. O topo de bolo para mim foi surpreendente também. Por fim, como prometido, eu vou dar duas referências que foi uma coisa que eu aprendi aqui na Holanda, que eu não fazia no Brasil, que é comprar coisas usadas. No Brasil eu tinha assim um super preconceito mesmo, acho que é essa palavra, com brechó, por exemplo, né? E aí eu fui trabalhar numa exposição, que no primeiro ano da empresa lá que eu trabalho ainda, né? Que fazia uma exposição fotográfica. O tema da exposição era Fair Fashion, que era como a indústria da moda deveria ser mais fair, né? Mais justa. E como a gente também deveria enxergar a moda de uma maneira mais justa e não comprar uma roupa que você vai usar uma vez e depois nunca mais vai usar, ou comprar uma roupa que é super barato e que sabe-se Deus que tipo de mão de obra trabalhou para, né, fazer aquela roupa. Todos esses pensamentos que eu não vou me estender muito aqui neste vídeo, que não é o foco, mas assim, isso me fez pensar bastante sobre isso. E até como eu estava trabalhando na exposição, ia ter uma festa de abertura e eu não ia me aparecer lá com... Primeiro que eu precisava comprar uma roupa, que eu não tinha uma roupa no estilo que precisava, e eu não ia aparecer lá com uma roupa, sei lá, de uma loja fast fashion, né? Então eu fui experimentar o que a exposição estava propondo. Então eu passei um dia, peguei também um outro dia para ir só nos brechós aqui da cidade. E vou te dizer que também foi outra experiência ótima, que eu adorei, que eu amei, de ir em brechó, que eu achava que brechó era aquela coisa escura e fedida. Mas eu descobri que não é assim desse jeito não. Eu vi, por exemplo, num dos brechós que eu fui, um moletomzinho da The North Face, que é uma marca cara, e custava coisa de 10 euros, 15 euros, era uma coisa assim, super barata. Isso daí não deve custar, no mínimo, uns 50 euros pra você comprar nova. E esse moletomzinho tava assim, perfeito em estado. Eu não comprei porque na época tava assim, numa dureza danada, então eu precisava me concentrar na roupa que eu precisava lá pra a festa, mas foi uma oportunidade que eu perdi por falta de dinheiro. Mas assim, eu vi muita peça boa, peça de marca, roupas muito bem conservadas, roupas limpas, né? Nada de fedido, não achei nenhum brechó fedido. Achei roupas muito boas nas lojas de segunda mão. Daí hoje em dia, o que a Pão Dura aqui faz? Que eu sou Pão Dura, vou assumir. Primeiro eu vou na loja de segunda mão, depois eu vou nas lojas normais, se eu não achar exatamente o que eu preciso, porque loja de segunda mão tem isso daí, né? Às vezes você chega lá e dá sorte de achar uma coisa muito boa, às vezes você chega lá e ou não tem o que você procura, ou tá num dia que não tá tão bom. Então assim, por exemplo, eu já vi em loja de segunda mão sapato completamente novo, que você olha o solado do sapato, nunca foi usado, não tá nem riscado. Eu imagino que isso seja tipo refugo, não sei se é essa palavra, mas refugo de loja, quando sobra as coisas daquela coleção e aí vai parar no, sei lá como, vai parar lá no brechó, na loja de segunda mão. Então uma coisa que eu fiz foi colocar no Google Maps Second Hand Clothes e apareceu várias lojas aqui em Groningen e eu fui visitar e eu amei, e hoje em dia sou super fã e vou direto na loja de roupa de segunda mão, porque sempre tem umas coisas boas. Outra coisa que eu queria deixar de dica é, além da comunidade brasileira, de tudo que eu falei, tem um nome, né, que para encerrar o vídeo eu vou deixar assim, 2 nomes bem interessantes para você pesquisar na cidade onde você mora, e um deles é Toko, T-O-K-O. Toko normalmente são lojas, né? Não é um nome de, não é uma marca, é um tipo de loja, né? Assim como tem, por exemplo, o brechó, tem o Toko. O Toko são lojas, normalmente são turcas ou Indonésia, alguma coisa assim, mas sempre são lojas internacionais. Então aqui em Groningen, por exemplo, tem o Toko Hendrix, que é uma loja que vende produtos brasileiros. É aquela coisa, tem dia que você vai lá, tem muita coisa, tem dia que
aqui não tem tanta coisa brasileira, tem mais de outras nacionalidades, mas a gente acha umas coisas bastante interessantes no Toco. E Toco é um nome genérico, então vale pesquisar no Google Maps, escrever lá Toco, ver o que aparece. Às vezes aparece alguns restaurantes, mas principalmente quando aparecer mercado, é esse aí que você clica, porque eventualmente você vai achar umas coisas assim mais diferentes no Toco, umas coisas importadas, né? E o último nome que eu queria dar é Kringlow. O que significa Kringlow? Também não é uma marca, é como Toco ou brechó, né? Kringlow. O que significa Kringlow? Kringlow significa economia circular. Então essas lojas Kringlow são lojas de coisas de segunda mão, especialmente coisas de casa. E aí coisas de casa é um tudo. Tem eletrodoméstico, tem móveis, tem as coisas de casa mesmo, tipo prato, copo, talher, vaso, decoração X. E tem roupa, tem alguns que tem roupa. Depende muito, né, de qual Kringlow que você vai. Aqui na cidade tem alguns. Tem um que chama Kringlow Plus, que é bem grande e tem assim, ó, de um tudo. Como qualquer loja de segunda mão, de coisas usadas, é muito sazonal, certo? Tem dia que você vai chegar lá, vai fazer a festa, tem dia que você vai chegar lá e não vai achar nada do que você quer, ou vai achar muito pouco. Mas são lojas que você tem que, na verdade, insistir, porque toda hora tá chegando coisa, saindo coisa. Mas também é uma coisa que vale, tem seu valor e vale a pena. Principalmente para quem vem como estudante, por exemplo, que aí vem, vai ficar um ano, precisa mobiliar uma casa, ou não precisa exatamente mobiliar, mas precisa comprar alguns eletrodomésticos, precisa comprar algumas coisas para adicionar na casa que alugou, é uma ótima opção, porque você não vai gastar muito dinheiro para, né, fazer isso, para depois, ali, 6 meses, um ano, você ter que ir embora e ter que se desfazer das coisas. Inclusive, para quem está indo embora e não tem, né, muita gente tenta vender as coisas, muita gente consegue vender as coisas, mas aí tem coisas que ainda funcionam, ainda estão inteiras e não sabe o que fazer. Uma coisa que você pode fazer é doar para o Kringlow. Eles aceitam todas essas coisas, né, estando funcionando, estando em condições, né, funcionando, eles aceitam. E vocês que já estão na Holanda, o que foi que vocês aqui na Holanda vocês gostam, vocês acharam e vocês não gostavam no Brasil, e vice-versa, coisas que você gostava de comer, por exemplo, no Brasil e que aqui não rola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito, ative o sininho, dá todo o combo aí do YouTube e muito obrigado por me assistir.